Olá, meus amigos do Tecmundo, voltamos com o Tech Entrevista para um assunto muito delicado. A gente está vendo um aumento do uso de uma nova droga aqui no centro de São Paulo, né, a K9. E para entender mais sobre esse assunto, a gente chamou a perita criminal Raquel Carvalho. E a gente vai trocar uma ideia agora sobre a experiência dela sobre isso. Tudo bem, Raquel? Tudo bem. Tudo certo. Raquel, começa contando para mim, por favor, onde você trabalha? Se apresenta para o pessoal que está assistindo a gente. Então, eu trabalho no Laboratório de Entorpecente da equipe de perícias de São Bernardo do Campo. Atualmente, eu sou perita há 9 anos, mas eu estou no laboratório nessa área de entorpecente há 5 anos já. E de lá para cá, então, você tem acompanhado toda essa mudança que está acontecendo na cidade, né? Sim. E principalmente relacionada às novas substâncias sintéticas, né? Que estão cada dia chegando mais no mercado, como o K9. Então, antes da gente ir para as outras questões, se está aumentando, não está aumentando e tal, o que é essa nova droga que a gente está vendo na televisão, a K9 ou Spice, ou é a mesma coisa? Na verdade, são uma classe de substâncias, né? Não é uma substância específica, é da classe que a gente chama de canabinoides sintéticos. Muita gente até confunde achando que é o próprio THC que foi sintetizado em laboratório, né? O THC é o princípio ativo da maconha e, na verdade, não é. A gente chama de canabinoide sintético porque essas substâncias interagem com o receptor canabinoide, com o mesmo receptor que o THC interage no nosso corpo. Mas a maioria delas tem estrutura completamente diferente do THC. E são substâncias que começaram a ser produzidas, na verdade, pela indústria farmacêutica, como uma forma de estudo mesmo. Mas aí, né, os laboratórios clandestinos começaram a pegar isso e levar isso para o tráfico mesmo, para o uso recreativo dessas substâncias. E ela é consumida da mesma forma que a maconha? Na verdade, ela é produzida numa forma de pó, e normalmente eles dissolvem esse pó em algum solvente que vai evaporar, então ou metanol ou acetona. E aí esse líquido que se forma pode ser borrifado em diversas superfícies. Então a gente vê muito eles borrifarem em ervas. Então assim, a gente já pegou em orégano, calêndula, camomila. Mas, por exemplo, para tentar burlar o sistema e entrar nos presídios, eles às vezes borrifam em cartolina também. E aí o pessoal ou fuma ou coloca embaixo da língua. Então tem diversos tipos de apresentação e diversas formas de usar diferente também. Nossa, isso torna mais difícil, talvez, o trabalho da polícia para identificar, né? Sim. E aí torna muito necessário o trabalho da perícia, né? Exatamente. Pegando o exemplo da cartolina que você falou, né? Como vocês fazem quando alguém é preso e tem uma cartolina que seja suspeita? Não sei. Como vocês fazem para descobrir que ali tem droga? Normalmente o que acontece? Quando esse solvente evapora, o pó ele fica depositado na superfície do papel. Então isso já é um indício de que tem alguma coisa ali. Então a gente tenta fazer a extração desse material, que é da mesma forma que a gente faria que se fosse um canabinoide mesmo, e coloca no nosso equipamento para poder analisar. Por que ela é chamada de super maconha? Porque, pelo que eu tô vendo, ela pode ser consumida de várias maneiras. E no meu parco conhecimento, a maconha ela não te deixa alterado no nível de você cometer crimes e tal, não sei o que é o que a gente tá vendo na televisão, né? Por que ela é chamada de super maconha, então? Ela te deixa super brisadão? Não, se fosse só brisadão também, tava de boa, né? Não. O problema é que, como ela é uma substância sintética, elas são muito potentes. Então, se associa a maconha por causa daquela relação de atuar no mesmo receptor, só que eles têm muito mais afinidade, a maioria dessas substâncias tem muito mais afinidade. Então, a potência delas é muito maior, então, tanto pro efeito brisadão quanto pro efeito ruim. Então, os efeitos de aumento de agressividade, de irritabilidade, que são o que está fazendo o pessoal chamar também de efeito zumbi, é extremamente potencializado porque é uma droga muito potente. E quais são os efeitos que vocês enxergaram que essa K9 e a Spice tem causado nos usuários? Então, como são substâncias muito novas, né, e é praticamente assim, praticamente uma substância nova por semana que surge, assim, é realmente impressionante o nível de produção dessas drogas. E então existem poucos estudos científicos mesmo a respeito disso ainda, porque é muito novo. Então o que a gente sabe é muito de relato de caso e muito dos relatos dos centros de intoxicação que acabam atendendo esses pacientes.
Então, além dos efeitos, que é o que o usuário busca, que é a melhora do humor, aquele relaxamento, aquela mudança de percepção, de aumento dos sentidos, percebe-se os efeitos adversos muito mais intensos, né? Então, assim, efeitos cardiovasculares, como aumento da pressão arterial, aumento da taquicardia. Isso pode levar, por exemplo, a infarto agudo do miocárdio, AVC. Também tem muito relato de vômito e náusea, irritabilidade extrema. E tem muitos relatos, tem tido muitos relatos de pacientes com psicose mesmo, com aquela sensação de que está sendo perseguido, de que tem alguém olhando. E aí isso gera também aquela sensação de que, tipo, preciso fugir, tem alguém, sabe? Tem alguém atrás de mim. Exatamente, a paranoia. E também que é o que o pessoal associa um pouco com essa questão do efeito zumbi, do aumento da criminalidade, né? Porque aí a pessoa fica mais agressiva. Então são esse tipo de coisa que a gente tem observado. Entendi. Você observou a K9 antes ou é só agora que está tendo mais relato? Ela está no Brasil, na sua experiência, há mais tempo? Não, assim, o primeiro relato de detecção de um canabinoide sintético aqui no Brasil foi em 2018. E é isso, assim, eles aparecem com vários nomes, né? A K9, o termo K9, tem aparecido muito agora mesmo, assim, é bem recente. Mas antes aparecia como K2, K4, como Spice. Então, assim, foi um crescimento muito exponencial. 2018 apareceu o primeiro, 2019 teve alguns, aí 2020 começou a crescer, 2021 já foi um número muito grande, 2022 também. Então, assim, só aumenta cada vez mais. A gente até fala que as apreensões normalmente são aquele kit biqueira, né? Maconha, cocaína e crack. E agora, praticamente todos eles maconha, cocaína, crack e o K9 ou o K2, enfim. Já tem sido bem presente, assim, nessas apreensões corriqueiras que se faz. Só para quem estiver assistindo, a gente talvez não saiba, quando você fala sintético, significa que não é na natureza, né? Sim, é totalmente produzido em laboratório. E como vocês fazem no laboratório, se puder de maneira resumida, ou não sei nem se você pode entrar em tantos detalhes, como vocês fazem para descobrir? Como isso é analisado? O primeiro desafio, na verdade, quando surge a substância sintética, é realmente conseguir identificar ela, porque até então você não conhece, né? A partir do momento que você consegue identificar a primeira vez, todas as outras vezes já fica muito mais fácil. Então, normalmente quando chega uma substância diferente, numa apresentação diferente, faz um método de extração. A gente tem hoje equipamentos que são muito precisos, assim, que detectam quantidades muito pequenas. E normalmente são dois tipos de análise. Uma análise que faz a separação das substâncias e uma análise que faz a identificação dessa substância. E aí, o que se tem para ajudar a conseguir identificar mais rápido é a comunicação entre os laboratórios. Então, os laboratórios daqui da capital, os laboratórios do interior, os centros de informação de atendimento toxicológico também, as universidades. Então, a gente faz essa troca de informações, um dando informação e ajudando os outros, para poder, surgiu uma substância nova, o que é isso? Vamos identificar. A partir do momento que ela foi identificada, então é isso, assim, aí desenvolve a metodologia de análise e aí já fica mais fácil para poder detectar. Então, por exemplo, o K9, que é a forma que a gente mais encontra é numa erva. Chega lá, é isso, assim, normalmente eles vêm em Eppendorfs, né? O que é isso? Aqueles tubinhos com tampa sim. De laboratório. Antes era a forma como vinha muita cocaína. Uhum. Agora esse K9 vem assim também. É o famoso pino? Pino, exatamente, pino. Então a gente já olha e vê, né? Não é maconha, então se é uma planta, provavelmente vai ter K9 ali. Uhum. Então a gente já segue o método de extração para um canabinoide sintético, coloca no equipamento e aí ele vai fazer a separação e depois a identificação. Perfeito. A Anvisa tem algum parecer sobre essas novas drogas? Tem. No começo, essas drogas, inclusive as drogas sintéticas, elas surgiram, na verdade, né? A ideia delas era justamente burlar a legislação. Por quê? Porque na maioria dos países só é juridicamente considerado droga o que existe numa legislação que define o que é droga, né? Então aqui no Brasil, por exemplo, antes de 2016, a Anvisa ela tem a portaria 344, que é a portaria dos produtos controlados e proscritos no Brasil, e era uma classificação nominal, então ela tinha um nome, e o nome disso é droga, sei lá, cocaína, droga, THC, droga, né, substância proscrita.
Então, cada nova molécula que surgia de uma substância psicoativa, para ela começar a ser classificada como droga e entrar no crime de tráfico, ela tinha que estar na portaria. Então, o que eles faziam? A partir do momento que você conseguiu identificar essa substância e entrou na portaria, faz uma pequena modificação na molécula, já não vai ser mais aquele nome, então a gente vai ter uma lacuna aí para ela ser comercializada e estar fora do tráfico de drogas. Aí, no caso, a pessoa se livrava de um possível tráfico. Sim. Tá. Então, em 2016, né, para evitar esse tipo de coisa, o que a Anvisa fez? Ela pegou as principais classes das substâncias sintéticas que circulavam, que são os canabinoides sintéticos, as catinonas, as fenilciclidinas, e ela falou, ó, tudo que tiver esse corpo aqui, independente de mudanças em determinados radicais, vai ser considerado uma substância proscrita. Então, pegou lá os núcleos específicos de algumas classes dos canabinoides sintéticos, os núcleos específicos de algumas classes das catinonas e das fenilciclidinas. Então, agora ficou mais difícil, porque agora pequenas modificações não são suficientes mais para tirar ela, porque agora é uma classificação genérica, não é mais nominal. Então, isso melhorou muito, né, essa resposta. Dificilmente agora se tem uma coisa tão nova assim que ainda não faça parte, mas quando surge também, a Anvisa ela criou um subsistema de aviso rápido, alerta rápido, que é um sistema mesmo no computador que, olha, identifiquei uma substância diferente, acho que pode estar sendo usado como uma substância psicoativa, informa a Anvisa. Aí, o Laboratório de São Paulo notificou, o Laboratório de Santa Catarina notificou. Vamos dar mais atenção para isso. Então, eles fazem uma reunião lá com o pessoal, os analistas, fazem as análises. Não, realmente, parece que é uma nova substância que está no mercado. Vamos incluir. E aí, inclui na portaria 344 e essa substância fica como proscrita também e entra no crime de tráfico. Então, basicamente, a Anvisa, se é algo que a gente não conhece, a Anvisa costuma agir rápido. Sim. E agora, com essa portaria mais ampla, ficou mais difícil de burlar tudo isso de maneira resumida, né? Sim, exatamente. E na sua experiência que você está trabalhando como perita criminal, você tem visto esse aumento que está na mídia da K9, realmente está acontecendo? Ela está mais nas ruas? Sim, está mais nas ruas, o pessoal utilizando cada vez mais. Mas uma coisa que a gente percebe também é que muita gente usa sem saber o que está usando. Então, uma coisa que eu acho muito importante é isso, assim, as pessoas, lógico, né, o ideal é não usar, mas assim, saber o que se está utilizando, porque muita gente está fumando achando que está fumando maconha, e não está fumando maconha, está fumando uma coisa que vai ter um efeito muito maior, muito pior para o seu organismo, e uma toxicidade infinitamente pior e que, na verdade, a gente nem sabe direito aonde vai chegar. Porque é isso, você não tem estudo a longo prazo, ninguém sabe, né, a longo prazo o que isso vai causar. Então, tem aumentado, sim, isso nas ruas. E é isso, assim, muita gente também usando sem nem saber que está usando. Então, e uma coisa que fica na minha cabeça que eu tô pensando, aqui em São Paulo, a gente sabe que o crack domina muito as ruas, né? E o crack é uma droga barata e que dá um efeito muito forte. E agora o K9 tá crescendo muito, e eu não posso afirmar que ele tá tomando lugar do crack, isso seria errado, mas se o crack é tão barato, por que o K9 tá talvez tomando lugar aí, pegando mais? Ele é barato que nem o crack? Então, parece que sim, assim, o que a gente tem visto é que não tão barato quanto, mas é barato também. Então isso facilita o acesso, principalmente da população mais carente a essa droga. E também essa questão de ter um efeito muito intenso também aguça mais, né, a pessoa usar e reforça mais aquele reforço positivo que a gente fala da pessoa ter mais a fissura de reutilizar a droga também, que acontece muito com o crack. Então, é o que eu falei. Cientificamente falando, a gente não pode afirmar nada ainda, porque tem pouco estudo científico mesmo relacionado a isso. O que a gente vê é muito de estudo de relato de caso. Então, assim, em questões observacionais, é o que a gente tem reparado mesmo. Também não acho que está tomando lugar do crack, mas tem sim que ter uma atenção maior com ela, porque é diferente das outras drogas sintéticas. Uhum. A gente vê que já existiam outras drogas sintéticas aí no mercado, mas que não tiveram esse boom que os canabinoides sintéticos estão tendo. Então, você vê que as equipes policiais precisam estar atualizadas sempre, né? Com essas variações. Me parece muito que
essas novas drogas que vão surgindo, parece lançamento de carro. Todo ano tem uma variação nova. Sim. É assim? Ou não é nem todo ano. Não é nem todo ano. Não, Eu ia perguntar, é todo ano ou é de 5 em 5 anos? Então é mais curto ainda. Sim, é mais curto, é o que eu falei. É porque são pequenas modificações na molécula que vão fazer com que ela continue se ligando ao receptor. E assim, eles não estão interessados, na verdade, no efeito. Eles estão interessados na venda. Se aquilo vai matar o usuário ou não, se vai causar uma toxicidade grande ou não, na verdade não é o que o traficante ali está interessado. Então é isso, eles fazem pequenas mudanças para tentar burlar mesmo a legislação. E assim, não só do canabinoide sintético, agora falando do geral das substâncias psicoativas, tem um dado que mais ou menos surgem por ano, em torno de 1.000 substâncias novas. É praticamente uma por semana que se identifica. Então, assim, e é isso, assim, são sintetizados em laboratórios clandestinos, não tem controle de qualidade, não tem muita preocupação com o que se está misturando ali, então se faz rápido, se transporta fácil, porque por ser muito concentrado, não precisa de um volume grande para transportar, e se espalha rápido também. E a K9 atinge um público diferente na rua? Ou o público da K9 é o mesmo do crack, por exemplo? Porque o que está na minha cabeça, será que a K9 ela não tem, talvez, a capacidade de atingir mais um público infanto-juvenil, talvez? Não sei. É o mesmo público? Não, na verdade, assim, o público parece que sim, mas se vê um número de intoxicação grande de adolescentes, assim. Adolescentes, assim, de 14 a 17 anos, sabe? Então, realmente, essa população jovem tem usado bastante. Aí é aquilo, a gente não sabe se porque acha que está substituindo a maconha e tem aquela ideia, maconha, né, é mais levinha, não é igual crack, então ok usar, e aí estão usando, ou se realmente para eles é mais interessante, assim. Você acha que é errado ou é certo a mídia chamar a K9 de super maconha? É uma coisa para facilitar, talvez, o entendimento? Porque elas me parecem drogas bem diferentes, né? Cientificamente falando, é errado, né? Porque não tem a mesma estrutura química, só age no mesmo receptor. E também eu acho errado porque é isso, assim, a maconha é a droga ilícita mais socialmente aceita que se tem. Quando você compara o K9 e a maconha, só dando um super aí, parece que tipo... é de boa também, sabe? Vai ser igual a maconha. É o famoso deixa mais brisadão só. Exatamente. E não é. É muito mais tóxico. Tanto é que a gente não tem na literatura nenhum relato de overdose com maconha. Não se tem relato de overdose com maconha no mundo. E a gente já tem relatos de overdose com canabinoide sintético. E olha aí, ele tá... Desde quando? Desde, sei lá, 5 anos só. Então, você vê que é muito mais potente e muito pior e muito mais perigoso. Então, eu acho que talvez chamar de super maconha acabe romantizando um pouco. Então, é perigoso, eu acho. Para encerrar o nosso papo, eu vou te fazer uma pergunta. E se você quiser responder, você responde. Se você não quiser responder, a gente encerra por aqui e tá tudo bem. A gente tem visto nos últimos anos um aumento grave na Cracolândia aqui em São Paulo. A gente tem visto que o número de drogas circulando cada vez mais, ataques em comércios. Você enxerga que o trabalho do governo vem sendo assertivo nesse ponto? Eu acho que a questão da Cracolândia, ela não é só uma questão policial. Ela é uma questão policial, sim, porque você precisa coibir o tráfico de drogas na região. Você precisa coibir esses pequenos delitos que acontecem ali no comércio local e tudo mais. Mas se você não olhar com humanidade para essas pessoas, nunca vai dar certo. Eu falo até que é um termo que eu mesma já usei e que eu acho que a gente deveria parar de usar, chamar aquelas pessoas de zumbi, de Walking Dead. Porque quando você faz isso, você acaba desumanizando elas. Então, você para de enxergar como um problema alguém chegar lá e simplesmente tirar a barraca dessas pessoas, porque ela tem que sair dali e você não fazer mais nada pra isso, assim. Não adianta você só tirar a pessoa dali. A gente viu quando tiraram todo mundo ali da Praça Princesa Isabel, não acabou a Cracolândia, ela simplesmente mudou e espalhou pela região. Então, eu vejo propostas boas que, se saírem do papel,
possivelmente darão bons resultados, mas é tudo muito a longo prazo. Por quê? Porque envolve uma questão de saúde pública. Não é tratar o usuário, é tratar o dependente químico. E isso é multifatorial, é multidisciplinar, envolve muita gente. Envolve questão de habitação, envolve questão de oportunidade de emprego, envolve questão de saúde, de tratar o dependente químico. E é aquilo, né? Muito se fala da internação compulsória, né? Pega todo mundo que tá ali, vamos, né, fazer uma clínica, abrir espaço em clínicas para todo mundo para tratar. Só que já se sabe, tem muitos estudos já que comprovam isso, que para o tratamento do dependente ter resultado, o principal fator é a voluntariedade. Então, muitas vezes o tratamento compulsório não vai adiantar. Aquele cara vai fugir. Quando aquele cara for liberado, ele vai voltar a usar se ele continuar morando na rua. Porque a situação de rua não é uma situação que ele quer, né? Muitas vezes é porque ele não tem onde estar mesmo, não tem um trabalho, não tem uma fonte de renda. Então, assim, eu acho que é muito complicado mesmo. Eu também não tenho a solução, porque se eu tivesse seria fácil demais. Exatamente. Isso, gostaria de ter, porque é triste andar por lá e ver a situação dessas pessoas. Mas eu acho que é isso, assim. Tem que se olhar com humanidade mesmo para essas pessoas, entender que é uma questão de saúde pública e que, assim, quando você ajuda essas pessoas, você está ajudando todo mundo, na verdade. Porque você também ajuda o comerciante que está ali, porque a gente vê um monte de estabelecimento comercial fechando na região. Porque é isso, assim, a população para de frequentar, porque fica com medo, fica assustada do que pode acontecer. Quem está ali num movimento comércio tem arrastões, né? A gente tem visto muito direto, o pessoal entra, furta as lojas. Então, os comerciantes da região acabam tendo que fechar as portas. Então, você melhorando isso, você melhora para eles também, você melhora para a população, né? E melhora para todo mundo. Então, é isso. Não sei se eu te respondi. Pô, respondeu até não demais. Não sei se eu sabonetei demais. Não, eu acho que a sua resposta foi perfeita para terminar essa entrevista, porque é muito pareado, até com o que eu penso também. É uma ideia de assistencial para esse pessoal que tá na rua. Muito legal. Obrigado por ter vindo aqui hoje no Tecmundo, viu, Raquel? À disposição. E para você que tá assistindo a gente, não esquece, já tem um papo com a Raquel e com a Thelma Rocha que a gente gravou aqui, só que é um podcast, tem quase 2 horas, acho, de papo. Muito legal, que a gente vai deixar aqui embaixo na descrição e aparecer no card aqui em cima. Se você gostou dessa entrevista, deixa seu comentário aí embaixo. Não esquece de deixar o like. Eu vejo vocês na próxima. Um abraço. Tchau, tchau.